o Alexandre Paturi, secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Por que nós o convidamos? Ele tem experiência de sobra, tem posições ponderadas, é conhecedor do assunto. E na última semana, você deve se lembrar, nós promovemos uma enquete sobre a lei do spray de pimenta para mulheres. O presidente Lula sancionou, né? Já virou lei. Mas como que isso vai funcionar aqui no DF em nível nacional? O que a segurança pública, enfim, pode orientar? E a grande dúvida que foi fomentada, viu, secretário, no debate que promovemos na semana passada: reagir ou não reagir? O spray de pimenta, no momento em que a mulher é abordada, pode ser considerado uma reação? Enfim, bom dia, obrigado por atender o nosso convite, tudo bem? Bom dia, muito obrigado pela oportunidade, sempre aqui à disposição. É interessante, né? Como que nós estamos evoluindo. Muitas já usam spray de pimenta, né? Agora virou lei. Na realidade era necessário regulamentar. Essa questão da reação é uma questão que você, de forma empírica, abstrata, é difícil você dizer quando que a pessoa pode reagir, principalmente numa relação, por exemplo, de um assalto, de um roubo. Geralmente a recomendação é que não haja reação. Sim, pois é. Mas nesse caso específico, é uma avaliação que é um crime contra a pessoa, muitas vezes de natureza, de cunho sexual, é um Sim. assédio, né? Então, na realidade, eu vejo particularmente como uma possibilidade da pessoa poder, se ela tiver a mão, tiver condição de fazer aquilo. Obviamente que se a pessoa tiver com a arma, com a faca, aí ela tem que ponderar, porque estaria arriscando assim a própria vida. Mas no assédio, que ela perceba que a pessoa não tem nenhum instrumento pérfuro cortante, um instrumento letal como arma de fogo, e ela puder e tiver condições de reagir, eu acho que por isso ela tem que ter mais essa possibilidade. O que a gente está oferecendo, o que a lei oferece é uma possibilidade de reação, sabendo que a compleição física do homem ela Sim. termina sendo prevalente em relação à condição física da mulher, na maioria das vezes, isso quando eu digo, mesmo peso, mesma característica, mesma altura. Então é mais uma possibilidade dela tentar reagir, né? Essa explicação do senhor, Paturi, vai até o encontro que fiz na semana passada. Eu fiz justamente procurar fazer essa diferenciação. Uma coisa é o crime de natureza sexual, é o assédio, né? É a tentativa de estupro ou abordagem. Outra é a tentativa de roubo. Provavelmente na tentativa de roubo ele vai estar com uma faca, uma arma branca ou um revólver. E aí fica muito difícil a mulher enfiar a mão no bolso ou na bolsa para tirar o spray de pimenta. O bandido pode entender que ela vai tirar uma arma e disparar, né? Agora, o spray de pimenta eu acho que está se demonstrando muito eficiente quando a ideia é você repelir o agressor, né? Ganhar um tempo para fugir, para escapulir literalmente da região, né? Ó, Estevam, eu fico vendo, às vezes até na internet você vê como se defender de uma faca, como se defender de uma arma de fogo. Eu, sinceramente, nesses anos todos, eu nunca vi alguém conseguir se defender de uma faca com aqueles golpes e não correr um risco iminente de ser lesionado, né? Então, é claro que se a pessoa tiver assim, olha, vou te matar, você não tem outra opção, a primeira seria correr ou tentar buscar talvez algum artefato, uma cadeira, um pedaço de madeira, algo que afaste a pessoa. Mas você assim, sem nada na mão, tentar reagir a um assalto é muito perigoso. Agora, num crime sexual, muitas vezes você percebe que é só a compleição física. A pessoa tenta te dominar com a compleição física, agarrando, tentando levar para um terreno baldio alguma coisa. E nesse momento, se ela tiver à disposição um spray onde ela possa pegar rapidamente, lembra que não dá para botar na bolsa, daqui que você abre a bolsa e fique procurando aquilo bolsa ali, de mulher, né? Se você tá andando em algum lugar ermo, etc, aquilo ali tem que estar à disposição, no bolso, na mão, algo muito rápido que você consiga reagir. E reagir, apertou aquilo ali, deu o spray, sai correndo, procura ajuda, grita, né? Então, na realidade, não tente, depois de utilizar, fazer outra coisa, senão correr e buscar se proteger, né? Essa é a ideia, né? Ganhar tempo para escapar daquela situação. A análise que o senhor faz também me leva a uma outra pergunta. Primeiro, pelo que eu apreendi até o momento, o senhor considera que isso pode ser um apoio legal para a mulher? Isso. Para combater crimes sexuais, o spray de pimenta, algo prático. Mas eu me ressenti, e muitos ouvintes também se ressentiram. A lei foi sancionada, mas será que não seria necessária uma campanha? Como usar o spray? Em que situação? O que o senhor acha disso?
Na realidade, a própria lei, primeiro, ela exige até uma regulamentação ou algo dito por um órgão legal, né? Que pode ser, enfim, a Anvisa, eu não sei exatamente qual vai ser o órgão do governo, da estrutura do Estado que vai regulamentar. A partir disso, a própria legislação, ela diz lá no final que haverá campanha ou treinamento, algo nesse sentido. Então, eu acho que quando realmente começar, a própria Secretaria de Segurança Pública vai tentar divulgar, junto com as polícias, talvez o melhor modo de se utilizar aquilo, as recomendações da abordagem, a saber que não deve ser usado em crimes comuns como um roubo, um furto, enfim, um roubo, alguma coisa que envolva uma ameaça patrimonial, para ela não se colocar em risco e que ela consiga perceber que o uso efetivo daquilo ali vai preservar a sua integridade física, não terminar somatizando o perigo que ela correria com a reação, por exemplo, com arma de fogo ou uma faca. Né? Essa informação é importante. Os senhores já estão ou estariam trabalhando no âmbito da comunicação da Secretaria uma campanha ou nas redes sociais para esclarecer quando a coisa começar a vigorar. Eu particularmente não sei, vai ser em farmácia, venda, já começou, pairam ainda muitas dúvidas. Eu acho que o senhor foi muito feliz ao destacar que ou seria necessária uma regulamentação, né? Isso tem na própria lei. Isso está dizendo texto, que, né? que vai precisar uma regulamentação até para você entender quem é que vai fiscalizar, se é necessariamente algum órgão federal ou se as polícias, se será passado. Então, a partir disso que a gente vai organizar qual será a melhor campanha para veicular. Né? Até a sanção pelo presidente da República desse texto que virou lei, o spray de pimenta é algo exclusivo das forças de segurança e forças armadas, né? Isso. Agora, até 50 ml está lá dizendo que pode ser usado pelas mulheres. Lá tem na regulamentação, ou na legislação, que tem que ser acima de 18 Sim. anos, que tem comprovante de residência fixa, é autodeclarado, mas ele exige, em tese, que ela não tenha passagem criminal por crimes violentos contra a pessoa, com grave violência ou ameaça, enfim. Lá está listando algumas situações, alguns pré-requisitos, mas em tese toda mulher acima de 18 anos que não tenha problemas policiais judiciais, ela em tese pode ter o spray. Acima de 50 ele fica restrito para as forças de segurança. E acima de 50 ml. 50 ml. Isso é importante também. Não é qualquer spray que vai ser vendido, na realidade, eu tenho que ver 50 ml ou 50 gramas. Eu não sei exatamente. Não, mas eu acho que essa limitação é importante também. E a faixa etária o senhor considera também bem racional? Acima de 18 anos ou entre 16 e 18 com autorização de pais ou responsáveis? Na realidade, o projeto de lei estava entre 16 e 18 e a lei aprovada estava também acima de 16. Só que foi vetado pelo presidente, né? Na razão de veto eu li, tinha lá que na realidade as pessoas ainda achavam que não tinha maturidade suficiente. Sim. Talvez um adolescente com 16 anos e poderia fazer mau uso daquilo ali. Para portar um spray de pimenta. Então ficou só acima de 18 mesmo. A Josi, até em tom de brincadeira na época, eu me lembro, não é para usar em qualquer situação. O senhor já reforçou isso. Por exemplo, tá numa fila, alguém fura e a mulher chateada vai pegar o spray e dar um spray. Não é assim, né? Tem que ter todo um contexto para que ele esse mecanismo, esse equipamento proteja. Eu acho que a maior preocupação, e acho que o senhor concorda, é quanto aos crimes sexuais, que em nível nacional ainda preocupam muito, né? Preocupa muito, mas só que tem algumas características, e deixa eu te dizer, muitas vezes a questão do estupro. O estupro é um dos piores crimes. Sim, eu acho que se pudesse botar um bandido desse para apodrecer na cadeia, seria até pouco, né? Mas assim, a maioria dos estupros ocorrem em uma relação próxima, uma relação familiar, uma relação de amizade próxima, né? Quase 60-70% dos estupros ocorrem contra crianças, adolescentes ou pessoas hipossuficientes dentro de casa. Então, assim, lembrar que a campanha contra uma violência sexual, ela tem que ser muito mais ampla, até porque a maioria dessas pessoas que vão portar, obviamente, o spray de pimenta para se defender estarão nas ruas, não dentro de casa. E é isso que a gente tem que fazer, uma campanha forte para tentar diminuir essa tragédia que é a questão dos estupros, da violência sexual que ocorre no ciclo familiar, no ciclo próximo de amizade, dentro de casa com pessoas hipossuficientes. Eu tive na prática
Eu fui fazer na época, na outra rádio que eu trabalhava, eu fiz uma série sobre o sistema prisional do DF. Eu tive o privilégio, eu acho que é um privilégio que a gente tem outra ideia de como funciona o presídio fora, né? Quando você entra é outra coisa. E me chamou muita atenção, na época estava sendo feito um trabalho de conscientização, de educação com presos condenados por estupro. E eu fiquei muito chocado ao acompanhar uma turma onde a maioria absoluta era composta por homens acima de 60 anos. Então, teoricamente, eram pais ou avós das meninas que sofreram a violência sexual. Então, isso vai ao encontro dessa tese, que o algoz muitas vezes está dentro de casa e desfruta da confiança da vítima. Isso, e por isso que quando a gente vê uma ação como essa, a ação ela é necessária, muito necessária. É fato, tem que dar à mulher a capacidade, a possibilidade, pelo menos, dela tentar se defender no caso de crime sexual. Mas, como eu disse, a maior tragédia, infelizmente, ocorre dentro de casa ou ocorre no ciclo próximo de amizade. Então, na realidade, as campanhas têm que ser muito fortes nesse sentido, porque 60% a 70% dos estupros, das vítimas de estupro, são pessoas que estão nessas condições. Pois é. O Celso, a nossa ouvinte, tem uma pergunta para o secretário. Vamos lá. Bom dia, Estevão. Bom dia, secretário. Eu tenho uma dúvida que eu venho pensando aqui desde quando sancionaram a lei, que é a seguinte: a reação dessa mulher, se acontecer ali num ambiente fechado, tipo um ônibus, né? Ela, sei lá, sofre algum tipo de abuso ali, uma passada de mão, uma encoxada e tal, ela vai e reage. O que acontece com ela se tiver algum prejuízo a outras pessoas, né? Porque, querendo ou não, ali você pode acabar acontecendo até o óbito de um recém-nascido, de um idoso. Então, o que acontece com essa mulher? Ela continua sendo vítima, ela tem ali um homicídio justificado por legítima defesa, ou ela vai ter uma responsabilidade sobre o uso dessa? Porque, querendo ou não, isso é uma arma, né? É interessante essa situação. Ônibus, metrô, e felizmente há vagões de metrô hoje exclusivos para as mulheres, para evitar esse tipo de situação. Mas pode acontecer. E o spray de pimenta, o senhor é conhecedor. Você deu uma esguichada, aliás, todo mundo no ambiente sente. Alergia, ele citou o recém-nascido, que é um caso bem... Mas é uma situação que chama atenção também, né? Porque não vai só em direção ao estuprador, ao assediador. Num ambiente como esse, vai pegar todo mundo. É por isso que é importante ter um treinamento, Estevão. Não é para ser letal, é para ser de letalidade praticamente inexistente ou minimamente, se a pessoa talvez tiver uma predisposição à doença. Em um ônibus cheio, definitivamente não é o local para usar o spray. O spray é quando ela está sozinha, numa situação onde ela não teria condições de pedir socorro, numa situação completamente isolada, onde se ela dependesse apenas dela mesma. Então, dentro do ônibus, um caso desse de assédio, alguém passa a mão alguma coisa, é para ela gritar, pedir socorro, e com certeza, se tem gente lá vai ajudar. Quando é que seria utilizável um spray, por exemplo, no transporte público? Ela está sozinha no vagão de metrô, meia-noite, 10 horas da noite, e de repente alguém chega e ela não tem como se socorrer. Ali seria talvez um ponto de uso, se ela pudesse, mas um ônibus cheio com certeza não é para ser utilizado, porque vai atingir ela e vai atingir outras pessoas, e ela poderia se utilizar de outros meios. Então a legítima defesa é quando você não tem outro meio. Agora, mesmo assim, se ela utilizasse e por infeliz coincidência terminasse atingindo outras pessoas, ela estaria, a exemplo, numa legítima defesa, e seria uma fatalidade que seria avaliado isso juridicamente. Para fechar esse nosso bate-papo aqui com o secretário de Segurança Pública do DF, Alexandre Paturi, como é que está a situação hoje no Distrito Federal no que diz respeito às formas, às ações para combate e prevenção a crimes sexuais contra as mulheres? Olha, a gente tem agido fortemente não só para o combate a crimes sexuais, mas qualquer crime voltado às mulheres. Então, nós temos vários programas, várias ações. Agora, na realidade, a gente não sabe o que acontece dentro das casas. Como eu disse, a polícia só vai até a porta de casa. A gente precisa de uma ação muito forte, inclusive patrocinada pela imprensa.
de dizer, olha, se você é vítima, se você de alguma maneira está submetida a qualquer tipo de violência sexual, qualquer tipo de assédio, isso desde as adolescentes, você tem que procurar ajuda. A ajuda, muitas vezes, se você tiver dificuldade dentro de casa, ligue 190, ligue 197, procure ajuda do Ministério Público, da Defensoria. Então, assim, a ajuda e a instrução do que a pessoa tem que fazer, não tem que sofrer sozinha dentro de casa. Então, na realidade, a busca é por este público completamente hipossuficiente, que tem medo de procurar ajuda, tem medo de sair de casa, e o Estado está aqui para ajudar. Só para deixar claro, me parece que na gestão do senhor, o senhor privilegia muito a questão da tecnologia, né? Já falamos aqui de câmeras, de condomínios que estão se integrando ao sistema o DF360. DF360, sistema público de vigilância. No que diz respeito à mulher que já conta com medidas protetivas, também a tecnologia está ajudando, não está? Isso, mais de 3.000 mulheres já passaram pelo programa Viva Flor, não perdemos nenhuma. Então, se você é vítima de violência, procure uma delegacia, e se lá você relatando, o delegado, a delegada perceber, ele já pode te entregar tanto um aplicativo como até um aparelho, ou te direcionar. Então a gente vai entregar o aparelho, você com esse aparelho, que é tipo um botão do pânico, é um programa de muito tempo já. Fora isso, tem Provid, tem DEAN. Então é todo um complexo, todo um ecossistema. E o DF360, com quase 13.000 câmeras, a gente avalia também o que acontece nas ruas. Então, se identificar qualquer situação de violência contra a mulher que seja captado pelas câmeras, a gente vai não só prender, mas como também prevenir. Ou seja, o spray de pimenta, uma novidade agora, né? Já é utilizado, mas agora tem uma regulamentação, é amparado por uma legislação. É apenas uma peça nesse quebra-cabeças que nós estamos montando aí para a proteção das mulheres e dos outros gêneros também, o homem, enfim, segurança pública de uma maneira geral. É muito importante, o uso realmente tem que ser avaliado, tem que haver um treinamento, como essa pergunta aí de usar dentro do ônibus, que enfim, na maioria das vezes não é cabível, mas eu acho que é um instrumento importante, pelo menos é mais uma possibilidade da mulher se defender. Alexandre Paturi, secretário de Segurança Pública do DF, privilégio tê-lo aqui, sucesso, viu? Um abraço. Muito obrigado pela oportunidade, sempre à disposição, um abraço.